Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os adolescentes do Grupo El Shaddai, Congregação Parque Aeroporto, a todos os irmãos e irmãs e a você que vai estar assistindo a esse vídeo aula. Nós estamos agora no episódio de número 5, estaremos fazendo a leitura do capítulo 6 do livro de Apocalipse, dando sequência à nossa leitura e meditação na palavra. O capítulo 6 do livro é um capítulo um tanto interessante, porque ele dá sequência ao capítulo 5 e a gente vai ver dentro desse capítulo o que acontece após o Cordeiro Jesus Cristo ter pego o livro que estava na mão de Deus, o livro selado com 7 selos, e ele pega esse livro da mão de Deus, e após ele ser adorado, reverenciado pelos querubins, pelos 24 anciãos, pelos anjos e por todo o universo, por todas as criaturas, agora nós vamos ver definitivamente a revelação que Deus prometeu mostrar a João quando disse para ele lá no capítulo 4, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Então nós vemos agora o começo dessa revelação, né? No capítulo 6, nós vamos ver a abertura dos selos desse livro, e nós vamos ver esse selo sendo aberto, e após, a partir de cada abertura de selo, é revelado, é mostrado para João alguma coisa que iria acontecer. Se a gente pudesse, não, a gente pode, né? A gente fazendo um resumo desse capítulo 6 do livro de Apocalipse, a gente fazendo um resumo para a gente entender o que está abordado dentro do capítulo 6, que contém 17 versículos, se não me engano. Então, o que tem no capítulo 6? O capítulo 6 tem a abertura dos selos, mostra a abertura dos selos. Quando os selos se abrem, o capítulo 6 mostra 4 cavalos de cores diferentes e 4 cavaleiros sentados sobre esse cavalo. Depois o capítulo 6 mostra as almas dos justos, as almas dos santos mártires que morreram por amor à palavra debaixo do altar de Deus. Depois há uma comoção universal. E os versos finais do capítulo 6 mostra o início do tempo de terror. Então nós estaremos lendo esses versículos do capítulo 6 do livro de Apocalipse e meditando em cada um desses versículos. E conforme temos feito desde o capítulo 1, em cada um desses versículos, principalmente os que forem mais interessantes para nós analisarmos, estaremos parando e mostrando o detalhe, os detalhes que estão nesses versículos. O versículo 1 diz assim, a abertura do primeiro selo, né? Vamos estar abrindo o livro vai estar sendo aberto e a gente vai estar analisando selo por selo. Então o capítulo 6, abre-se o primeiro selo. Aí João escreve, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ou seja, Jesus Cristo, ele tomou o livro. Aí aqui João fala que ele havendo aberto um dos selos, ou seja, o primeiro selo, olhei, isso é João olhando, ele olhou e ele ouve um dos animais, vamos botar aí, um dos seres viventes, ou um dos querubins, que dizia com voz de trovão, vem. Ou seja, o Cordeiro toma o livro, abre o primeiro selo. Quando João olha, ele ouve um dos querubins dizendo com voz de trovão, vem. Interessante é que o presente capítulo, capítulo 6 do Apocalipse, marca o início do período da grande tribulação. A gente vai falar nessa palavra, tribulação, até o capítulo 19, do 6 ao 19, em algum momento a gente vai estar falando sobre tribulação, grande tribulação. Então eu vou só fazer uma abordagem geral e no decorrer dos capítulos a gente vai estar vendo detalhadamente a grande tribulação. Então, a partir do capítulo 6, marca o início da grande tribulação e vai do 6 até o 19. A duração de tempo da grande tribulação foi uma pergunta que a irmã fez lá no episódio número 1, que foi a leitura do capítulo de número 1, capítulo 1.
a gente vai estar falando agora, só o tempo, e durante os demais capítulos estaremos analisando isso. Ou seja, a duração de tempo da grande tribulação é calculada no estudo da passagem de Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27. São 7 anos. E nós entendemos que esses 7 anos de grande tribulação são anos literais de 365 dias cada ano, 365 dias cada ano, 7 anos de grande tribulação. Só que a gente vai ver no decorrer do estudo que a grande tribulação ela vai ser dividida em 2 fases. A primeira fase, 3 anos e meio, e a segunda fase, 3 anos e meio. A primeira fase da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, vai ocorrer uma falsa paz. A humanidade, os homens que estiverem aqui nesse período sombrio, nos primeiros meses, porque quando acontecer o arrebatamento, não, vai acontecer um assombro no mundo inteiro, a perplexidade pelo mundo inteiro. Mas após a igreja ter saído daqui, né, vai acontecer uma falsa paz nos meses seguintes, até completar 3 anos e meio do período de tribulação. Após esses 3 anos e meio, ou seja, os 3 anos e meio finais dos 7 anos, é que a tribulação, a parte sombria dela, a parte, vamos botar assim, a parte de perplexidade, a parte mais intensa dela é que ocorre nos 3 anos e meio finais, e a gente vai ver isso no decorrer da leitura do livro. Não tem como a gente falar isso no capítulo 6, que a gente vai estar abordando até o capítulo 19. Aí, aqui nós vemos que todos os acontecimentos, a partir desse capítulo 6, abertura dos livros, só terão acontecimento ou só ocorrerão após o arrebatamento da igreja, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, e o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17, e Apocalipse 3, verso 10, onde lemos e entendemos que a igreja não passará por esse período. Lucas capítulo 21, versículo 25, fala que será um tempo de perplexidade. Tem outro vocábulo que é usado para definir, é o tempo da angústia de Jacó. O interessante é que, como eu comentei na leitura dos capítulos anteriores, a partir do capítulo 6 agora, nós vamos ver vários versículos bíblicos que são interligados ao Apocalipse. E como eu comentei também, quando a gente lê e estuda o Apocalipse, eu comentei que dos 39 livros que tem no Antigo Testamento, eu vou repetir, dos 39 livros do Antigo Testamento, 27 são citados no livro de Apocalipse. E há também algumas referências no Novo Testamento que também são citadas ou que são referências cruzadas para o livro de Apocalipse. E aqui nós vemos que um dos maiores textos que a gente lê e leva ele para o Apocalipse, para a gente poder entender, é o capítulo 24 do livro de Mateus. E eu vou mostrar dentro da leitura do capítulo 6 alguns versículos do capítulo 24 de Mateus que eles se equiparam dentro do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Interessante é que João diz que quando abre o primeiro selo, o cordeiro abre, é Jesus que abre, ele olha e ele ouve um dos querubins dizendo vem. O interessante é que se você for ver o versículo seguinte, o querubim fala vem, só que ele não está falando, se a gente analisar o contexto ali do versículo, ele não está falando para João, ele está falando para o personagem que está sendo chamado para aparecer no contexto da história. Esse vem, ele vai acontecer na abertura dos 4 primeiros selos, que esse querubim, né? Nós vemos que existe 4 querubins, ou seres viventes, ao lado do trono de Deus. E quem está chamando o aparecimento desses 4 personagens, dos 4 primeiros selos, é o querubim que está em volta do trono de Deus. E aqui diz que um desses seres viventes, querubins, ele disse como uma voz de trovão. A voz dele tinha
potência, né, autoridade, e a voz dele disse: vem. E o chamado, nós vamos ver agora, não foi feito para João, foi feito para o personagem que vai aparecer dentro do contexto da história. Versículo 2 é João falando: e eu olhei, e eis um cavalo branco, 2 pontos, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O interessante é que João descreve primeiro o cavalo e depois descreve o cavaleiro. Em cada aparição dos 4 primeiros selos, João descreve a cor do cavalo, porque a cor do cavalo simboliza o que o cavaleiro veio fazer. Então primeiro ele descreve a cor do cavalo e depois ele descreve o cavaleiro. Aqui no versículo 2 ele diz que o cavalo era branco, é o primeiro cavalo que aparece, é o cavalo branco. Aí João diz que quem estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele não veio com a coroa, deram a ele uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Esse vitorioso para vencer não dá garantia que ele vai vencer. Ele saiu vitorioso para vencer. E essa referência cruzada a gente vai encontrar no livro de Mateus. Anote aí que é bom você ler, porque o livro de Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico que muita gente tem lido, mas não tem entendido, porque precisa comparar essas referências cruzadas que mostram o entendimento desse versículo. Então, Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, 2 pontos, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido no decorrer da história, desde que Jesus falou isso, né? Tem acontecido. Muitos têm vindo dizendo que é o Cristo, que é o Messias, que é o prometido, e tem enganado muita gente, desde judeus até a igreja. Só que aqui a referência também é futura. Quando a gente lê Mateus 24, a gente entende que foi um tempo que aconteceu e um tempo no futuro, porque toda profecia é assim. E esse tempo no futuro, ele vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E esse que estava sentado sobre o cavalo branco representa a paz, né? O branco representa a paz, o branco representa a paz. Então esse cavalo branco, ele vem representando a paz, só que a gente vai entender que a paz que ele vem representando é uma paz falsa, e a gente vai ler no decorrer dos capítulos o porquê disso. E aqui diz que foi-lhe dado um arco. Ele tinha um arco, na verdade ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Então, a pergunta que mais se faz, né? Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2? E a resposta que nós entendemos e temos para te dar é o anticristo. E nós vamos ver que a primeira questão que coloca ali é que ele não trazia a coroa, ele recebeu a coroa depois que saiu. A outra questão é que ele tinha um arco, não uma espada. E é bom que você anote esses detalhes, marque esses detalhes do versículo no caderno onde você está anotando, no seu ponto de anotação aí, porque a gente vai ver lá no capítulo 19, um cavalo branco e um cavaleiro. E a gente vai ver o contraste entre o cavalo branco e o cavaleiro do capítulo 19 e o cavalo branco e o cavaleiro do capítulo 6. Então vai anotando esses pontos aí. Outra coisa interessante é que eu comentei que ele vem de branco, o cavalo, mas não fala qual é a cor do cavaleiro, só fala que ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Então nós observamos que, por certo, esse cavaleiro é o anticristo, que ele vem, ele aparece, ele assume uma posição sobre toda a terra habitada assim que a igreja foi arrebatada. E ele vem montado num cavalo branco, trazendo a ideia de paz. Só que nós vamos entender no decorrer dos capítulos que a paz que ele traz é falsa, uma falsa paz, uma falsa sensação de paz. Tanto que Jesus disse lá em Mateus, quando disserem aí a paz, então haverá repentina guerra. E esse cavaleiro, a gente não vai entrar em detalhe agora no capítulo 6,
porque lá no capítulo 13 vai ter uma parte especial só destacando esse cavaleiro que está montado no cavalo branco. Lá no capítulo 13, ele é chamado a besta que saiu do mar, e é o anticristo. O versículo seguinte, versículo 3, vai mostrar a abertura do segundo selo. João escrevendo diz: e havendo aberto o segundo selo, quem está abrindo é o Cordeiro, é Jesus. Só que quem chama os personagens para aparecer são os querubins. Aí aqui fala que havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, ou seja, cada um dos querubins, são 4 que estão lá diante do trono, cada um deles chama um selo, ou chama o personagem para aparecer na abertura de cada um dos selos. E aqui está dizendo que, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo querubim, ou o segundo ser vivente, dizendo: vem. Interessante é que ele chama o cavalo e o cavaleiro que está montado sobre esse cavalo. A cor do cavalo tem a ver com a missão que ele vai executar. O versículo 4 nos diz assim, que é a sequência, né? E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, ou seja, o cavaleiro, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Se você está anotando, a referência cruzada de Mateus em relação a Apocalipse capítulo 6 é Mateus capítulo 24, só Mateus 24, Mateus capítulo 24, verso 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. O versículo 4 do capítulo 6 de Apocalipse diz que aquele que estava sentado sobre o cavalo foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vermelho é a cor de guerra, de sangue. Então nós estamos vendo aqui na saída desse segundo cavalo, e o cavaleiro que está sentado sobre ele foi-lhe dado, ou seja, ele não tinha um direito, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. E esse personagem que vai tirar a paz da terra, o primeiro personagem veio trazer uma falsa paz. O segundo, agora montado no cavalo vermelho, ele vem tirar a paz. E também, além de tirar a paz, ele vai permitir que se matem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. A referência a isso é guerras. São guerras que irão acontecer, né? Homens lutando contra homens, a paz vai ser tirada e muito sangue há de ser derramado. Essa é a representação do segundo cavalo. Interessante que a gente vai analisar quando chegar no quarto cavalo, que esses 4 animais, esses 4 cavalos e o cavaleiro que está montado sobre ele, eles estão interligados entre si, e provavelmente o que eles vieram fazer abrange o período total da grande tribulação, o período completo da grande tribulação, só que eles são vistos saindo logo no início. Só que aquilo que eles vão realizar, que é tirar a paz, morte, fome e a falsa paz, ou seja, guerra, fome, morte, a falsa paz, vai abranger um período total da grande tribulação. O terceiro selo é o versículo 5. João diz: e havendo aberto o terceiro selo, Jesus Cristo é que está abrindo. Ele ouviu dizer ao terceiro animal: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na sua mão. Aí, só anotar aqui o que eu vou comentar sobre isso para não esquecer. O terceiro cavalo é preto, e o que estava sentado, ou seja, o cavaleiro sobre esse cavalo, João vê algo interessante. Ele tem uma balança. Ele veio montado naquele cavalo e na mão dele ele traz uma balança. Balança serve para medir. E o interessante é que, mais uma vez, João diz que ele ouve dizer ao terceiro animal: vem. E o cavalo vem obedecendo a voz do querubim. E quando ele vem, ele sai para aparecer na história.
João vê uma balança na mão dele. O preto representa a fome. Se você estiver anotando, o branco é o primeiro cavalo, ele representa a falsa paz, né? É uma falsa paz, ou uma paz falsa, já que você quer botar na sequência aí, branco, só que é paz, representa paz, só que nesse caso é uma paz falsa. O vermelho é guerra, o preto agora é fome. O cavalo preto, ele tem a missão de propagar a fome durante todo o período da grande tribulação, ou seja, ele vem trazer a fome no período da grande tribulação. Só que o interessante é que ele traz uma balança na mão. E o que nós entendemos disso? O que nós entendemos quando lemos esse ponto e lemos alguns comentaristas que discorrem ou escrevem a respeito desse assunto? O cavalo veio trazer a fome, só que o cavalo representa a fome, o cavalo preto, só que o cavaleiro que está montado sobre ele, ele traz uma balança na mão, ou seja, além de trazer a fome, a balança, ele serve para controlar essa fome. Ele, além de trazer a fome, ele tem um controle sobre essa fome. É isso que a gente entende, esse ponto dele ter uma balança em sua mão, e a gente vai ver a sequência disso no versículo seguinte. Ele chamará a fome, esse cavaleiro montado no cavalo preto, mas ao mesmo tempo ele vai controlar a fome. Livro de Daniel, que é um livro escatológico, ele traz a referência no capítulo 2, versículo 42, que assim uma parte do reino será forte e a outra parte será frágil. Se você voltar à história, eu estou comentando desde o capítulo 1, que para entender Apocalipse a gente precisa conhecer a Bíblia. Se você voltar à história lá no livro de Daniel, nós vemos que a estátua que Daniel viu, né, que cada parte era um material diferente. E na revelação que Daniel nos deixa lá no livro dele, está mostrando que são impérios diferentes que existiu na história do mundo. O interessante é que quando fala dessa parte final, desse fato de uma parte do reino ser forte, outra parte ser frágil, nós vemos lá que tinha parte dessa estátua que era de ferro, só que os pés eram de barro, né? Se você voltar ao livro de Daniel, você vai ver essa estátua que Daniel está falando lá no capítulo 2, e ele fala que ele tinha uma parte que era de ferro, ou seja, era forte demais, o ferro é muito forte, só que tinha a parte dos pés que era barro, ou seja, era frágil embaixo. Assim vai ser o império do anticristo no período da grande tribulação. Aos homens parecerá forte demais, como se fosse ferro, mas aos olhos de Deus vai ser frágil como se fosse barro. Aí o versículo 6, que complementa o 5, ele diz que ouvi, João escrevendo, fica atento a esse versículo, que muda um pouco aqui o contexto que a gente está lendo, né? E ele ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia... 2 pontos. Nós estamos lendo o Apocalipse, e lá no capítulo 4, nós lemos a respeito do trono de Deus. E Deus entronizado naquele trono celestial, como se fossem pedras preciosas, o brilho, nós lemos tudo isso lá. E nós vimos também lá no capítulo 4 que Deus está sentado e em volta dele existe 4 seres viventes, ou 4 querubins, que estão guardando, são guardiões do trono. E aqui está dizendo, nós estamos lendo aqui desde o capítulo 6, que Jesus abre o selo, só que cada selo que é aberto, um desses querubins vem chamar o personagem a aparecer na história. E no terceiro selo, o cavalo preto, o terceiro querubim chama o cavalo e o cavaleiro para aparecer. Só que aqui no versículo 6 está dizendo que ele ouve uma voz no meio dos animais. Ou seja, ele ouve uma voz no meio dos 4 animais. Provavelmente é a voz de Deus, né? Que nós vimos lá no capítulo 4 que o trono de Deus está
colocado, está posto lá, e esses 4 animais estão em volta. Então provavelmente é a voz de Deus que está ecoando entre os 4 animais. E essa voz disse: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. O que isso quer dizer? É simples, né? É bem simples. Você talvez já tenha lido algumas vezes. É provável que não tenha parado para analisar e talvez por isso não entendeu. Mas o que está dizendo aqui? Que o cavalo preto vem trazer a fome. E nós vimos que o cavaleiro tem uma balança na sua mão. E conforme eu mencionei, é para controlar a fome que ele vai trazer. Aí aqui, uma voz do meio do trono, que provavelmente é a voz de Deus, diz qual seria o preço do alimento nesse período. Aí está dizendo 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Traduzindo para adolescentes entender, é como se, vamos botar a nossa moeda, né? Como se eu fosse comprar 1 medida de trigo. É a forma que eles usavam para medir o trigo e vender. Colocava num vasilhame aquele tanto de trigo, aquilo era uma medida, colocava num pacotezinho e entregava você quando você ia comprar lá no mercado, lá nessa época, que na época de João, né? Hoje em dia a nossa medida normalmente é o quilo, né? Você vai no supermercado, 1 quilo de trigo, 1 quilo de cevada. O que ele está dizendo aqui é que 1 medida de trigo, como nós estamos falando da época de João, como se fosse aquele tanto de trigo, você ia pagar R$1 por ele. E esse R$1 você também conseguiria 3 medidas de cevada. Aí você para ler, agora você está ouvindo eu analisar esse ponto, mas qual é o problema disso aí? O problema é que quando ele fala 1 medida de trigo por 1 dinheiro, esse 1 dinheiro era o salário de 1 dia de um trabalhador. Agora você vai entender, então é bom que você preste atenção nessa parte e anote. Quando João fala, na verdade não foi João que falou, foi a voz entre os 4 animais, provavelmente a voz de Deus que está falando isso. E quando ele diz que 1 dinheiro compraria 1 medida de trigo, ele está dizendo que o alimento necessário para 1 dia, o seu alimento diário, você ia precisar trabalhar o dia inteiro só para pagar o alimento do seu dia. Ou seja, se você quiser comer hoje, o seu salário do dia inteiro é só para você comer. As outras coisas que você precisa fazer para viver, o dinheiro do trabalho diário não é suficiente. É isso que está dizendo. Se você quiser, por exemplo, comprar um pacote de trigo, o salário do trabalhador de um dia inteiro só daria para comprar um pacote de trigo. Só que aqui no texto fala que é 1 medida. Não é um pacote que nós temos hoje de 1 quilo. 1 medida era o tanto de trigo que uma pessoa só podia comer. Então, se eu fosse no mercado e comprasse uma medida de trigo, aquele trigo era suficiente para mim fazer um bolo, um pão, só para mim, só para eu me alimentar naquele dia. Então, era um alimento para mim só por 1 dia. Então, ele está dizendo o quê? Que o trabalho de um homem, nessa época da grande tribulação, ele vai trabalhar o dia inteiro só para ter o alimento. Aí você para analisar, se nessa casa tiver mais de uma pessoa, o dinheiro que ele está trazendo para casa por dia de trabalho é suficiente só para alimentar um. Os outros terão que passar fome. Ou em vez de comer o trigo, terão que comer a cevada, porque a cevada, com o mesmo dinheiro, bota assim, com o mesmo R$1 que você compra a medida de trigo, você compra 3 medidas de cevada. Talvez conseguisse alimentar. Mas o que o texto está dizendo é que a fome vai ser tão grande que uma pessoa vai ter que trabalhar o dia inteiro, um dia inteiro de trabalho só para se alimentar. E a voz está dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. Então, é um sinal que a escassez, a fome e a miséria vai ser grande demais. Esse é a história do cavalo preto
que traz a fome. Além de trazer a fome, ele controla a fome. Os alimentos serão vendidos, só que com um preço tão alto que será o seu salário do dia inteiro de trabalho será suficiente só para você se alimentar por um dia. Versículo 7 nos mostra a abertura do quarto selo. Versículo 7, Apocalipse capítulo 6, João diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, ou do quarto querubim, que dizia: vem. A voz do quarto querubim disse: vem. E olhei, é João relatando, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O cavalo é amarelo, o cavaleiro é a morte. E quem seguia esse cavalo e esse cavaleiro? O inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra. O quarto cavaleiro, que vem montado no cavalo amarelo, se chama Morte. E João revela aqui que o que estava sentado sobre ele tinha um nome. Os outros 3 cavaleiros, os outros 3 personagens que estão sentados sobre o cavalo branco, nós entendemos que é o anticristo, que é um homem, vai ser uma pessoa. Sobre o cavalo vermelho, não fala mas quem é o personagem, mas não entendemos que ele virá para trazer guerra. O que está sentado sobre o cavalo preto, esse personagem não diz o nome, mas nós vimos que ele virá trazer fome e muita fome. Só que o cavalo amarelo diz o nome do cavaleiro, e o cavaleiro se chama Morte. E esse cavaleiro traz após ele o inferno. E diz o texto que lhe foi dado poder à morte para matar a quarta parte da terra, com espada, que é o cavalo vermelho, com fome, que foi o cavalo preto, e com peste, que é o cavalo amarelo, e as bestas feras da terra. O cavalo amarelo, a morte e o inferno vêm juntos, e esse vai ser um dos maiores horrores da tribulação. A trilha de morte vai ser enorme. Aqui está dizendo que foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Se você fizer uma conta simples aí, de cada 100 pessoas, 25 vão morrer. Em outros textos, nós vemos que a porcentagem vai aumentando no decorrer do que a tribulação vai aumentando. E aqui nós vemos os 4 cavalos e os seus 4 cavaleiros. E até aqui nós vemos a abertura dos 4 primeiros selos. O cavalo branco, o anticristo, o cavalo vermelho, que vai trazer a guerra, o cavalo preto, que vai trazer a fome, e o cavalo amarelo, que vem trazer pestes através da morte. O interessante a gente notar que diz que a morte e o inferno seguia. Ou seja, se você parar para analisar biblicamente falando, o que a morte faz? A morte, ela apreende, ou seja, ela prende o corpo dos homens. Já o inferno, ele prende as almas dos homens. Então está dizendo aí que a morte vem ceifando o corpo e o inferno vem levando a alma. É isso que vai acontecer no período da grande tribulação, né? A morte vai vir ceifando, levando o corpo dos homens, e o inferno vai vir levando as suas almas. Aí nós vemos o resumo dos 4 primeiros selos. Se você está anotando, se você tem dúvida, conforme eu venho comentando, coloque suas dúvidas, suas perguntas dentro desse assunto que nós estamos lendo, que a gente vai trazer resposta para todas essas perguntas. Aí nós vemos agora a abertura do 5º selo. Aí o cenário já muda. Como eu mencionei, esses acontecimentos desses 4 primeiros personagens
eles vão abranger o período total dos 7 anos da tribulação. Então, no período total dos 7 anos, o cavalo amarelo vai trazer a peste. No período total, o preto vai trazer a fome durante os 7 anos. No período total, o cavalo vermelho vai trazer a guerra, nesse período total de 7 anos. E o cavalo branco vai trazer uma falsa paz durante esse período total da grande tribulação. Já no 5º selo, a cena muda um pouco, porque do 1º até o 4º, nós vemos Jesus abrindo o selo e os querubins chamando o personagem para aparecer, só que os personagens saem do 1 até o 4, os 4 cavalos com os 4 personagens, eles saem e a área de atuação deles é sobre a terra. Só que aqui no 5º selo, a cena muda para o céu. Vamos ler? Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, eu vi almas debaixo do altar. Só que João já fala quem são. Vi almas debaixo do altar, dos que foram mortos por amor à palavra e por amor ao testemunho que deram. Esse versículo aí, ele está abrangendo, vamos colocar assim, você anota para ficar bem entendido. Esse versículo 9 do capítulo 6, ele está abrangendo todos os que serão salvos no período da grande tribulação. Essas almas debaixo do altar do que foram mortos por amor à palavra e por amor ao testemunho que deram, são todos os mártires que para alcançar a salvação terão que ser mortos durante o período sombrio da tribulação. E aqui João está vendo todos esses mártires, essas almas dos que foram salvos na terra, que passaram pela tribulação e morreram para conseguir a salvação. Ele está vendo essas almas, os corpos ficou lá, só que ele está vendo as almas desses salvos debaixo do altar de Deus. E esse grupo de pessoas, esse grupo de almas lá, esse grupo de pessoas que estão lá, eles abrangem todos aqueles que serão salvos no período da grande tribulação. O versículo diz que as almas dos que foram mortos, esse grupo é um grupo de santos, são os mártires da grande tribulação e com certeza farão parte dos salvos no período da grande tribulação. Uma pergunta que não sei se já está aqui, deixa eu ver se eu acho que não está aqui, mas uma pergunta que a gente vai ver o versículo seguinte, mas eu vou comentar uma pergunta que muito nos é feita quando a gente vai falar da estudo bíblico sobre grande tribulação nas igrejas, haverá salvação na grande tribulação? A resposta é sim, haverá salvação na grande tribulação. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque nós entendemos que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, ou seja, ele vai levar a igreja aos céus, então ele é tirado da terra. E a salvação, para acontecer a salvação hoje, a salvação é pela fé, por meio da graça. Só que isso porque Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele trouxe a nós o direito de sermos salvos por meio da fé através da graça. Só que no Antigo Testamento não existia a salvação por meio da fé, através da graça. A salvação era pela fé. Abraão, ele é lembrado até hoje por ser exemplo de fé, pela sua fé. Os heróis lá de Hebreus capítulo 11, eles alcançaram a salvação através de sua fé. Não foi pela graça, foi pela fé, porque a graça foi inaugurada a partir de Jesus Cristo. Hoje a salvação é pela graça, só que é por intermédio da fé. Então existiu em toda a fase da humanidade, o período do homem na terra, a salvação pela fé, no Antigo Testamento, os patriarcas, Abraão e todo aquele grupo lá de Hebreus 11 e outros tantos que foram salvos por meio da fé. E agora, desde a inauguração da dispensação da graça através de Cristo, a salvação é pela graça. Só que no período da grande tribulação, não vai ter mais a graça. A salvação vai ser por meio do sangue, pela morte. E essas almas que João está relatando aqui no versículo 9, são todos aqueles que serão salvos durante o período da grande tribulação e serão salvos pelo sangue. Aqui interessante é que a gente não vai entrar em detalhe, que o versículo seguinte vai repetir, vai falar mais sobre isso, porque o versículo seguinte diz assim: e essas almas, João falando,
eles clamavam com grande voz. João diz que eles estão debaixo do altar. E é o mesmo altar que nós vimos no capítulo 4. Então dá uma olhada lá na leitura do capítulo 4, ou dá uma olhada na ilustração, naquela foto que eu coloquei ilustrando no capítulo 4, porque agora ele diz que essas almas estão debaixo do altar. E João diz que eles estão clamando com grande voz. Todas essas almas estão clamando com grande voz. E a pergunta deles é dirigida a Deus. Olha a pergunta: até quando, ó verdadeiro dominador, não julgas e vinga o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Essa é a pergunta. E esses mártires que estão lá, eles não chamam a Jesus, o Cordeiro que está abrindo o selo, eles não chamam ele de Salvador, eles chamam ele de Dominador. Mais uma amostra de que a salvação na tribulação é por meio do sangue. A gente vai ver o versículo seguinte, ainda dentro do texto, para a gente poder entender a história toda, né? O versículo seguinte fala assim, que a essas almas que estavam debaixo do altar, que João vê desde o versículo 9, né? No versículo 10 elas estão clamando por vingança. Aí no versículo 11, João vai dizer que para essas almas foram lhe dadas vestes brancas compridas. Foi dado a essas pessoas, a essas almas que estão lá, vestidos brancos compridos. Que comprido quer dizer que vai até o pé, rasta no chão. E foi-lhe dito, foram faladas para essas almas, que eles descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse um número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que está dizendo aqui? É que essas almas estavam clamando para que Jesus Cristo viesse vingá-los aqui na terra. Só que, o versículo seguinte, o 11, diz que foi dada a essas almas, a essas pessoas, vestidos brancos compridos. E foi falado para elas, ó, descanse um pouquinho, porque o vingador, dominador, só pode vingar vocês quando se completar o número dos que vão ser mortos e salvos. Ou seja, enquanto não completar o número daqueles que serão salvos durante o período da grande tribulação, Jesus não vem executar a vingança que essas almas estão clamando. E nós vamos ver lá no capítulo, se não me engano, 19, Jesus vindo executar o clamor dessas almas aqui do versículo 10 de Apocalipse 6. Aí vai dizer outra parte interessante, é que diz que eles serão vestidos de branco e essas vestes serão compridas. E a outra parte é que eles terão que aguardar até que complete o número, ou seja, milhares e milhares de pessoas serão salvas na grande tribulação. E nós vamos ver isso no decorrer da leitura do Apocalipse. Só que essas almas que já chegaram lá, talvez dos primeiros meses da tribulação, elas terão que aguardar até que o número de todos aqueles que serão salvos no período total da tribulação se complete lá debaixo do altar. Esse é a visão de João quando se abre o quinto selo. E como eu venho comentando desde o primeiro selo, esse período aí do quinto selo vai abranger todo o período da tribulação, ou todo o período enquanto pessoas haverão de ser salvas na tribulação. A gente vai ver no decorrer da leitura do Apocalipse, que segundo alguns comentaristas explicam, e eu acho bem interessante isso, que a salvação propriamente dita vai acontecer somente nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação é que terá a chance de ocorrer a salvação. E nós vamos ver por que no decorrer do capítulo, não vou explicar isso agora, mas nos capítulos seguintes eu vou estar mostrando isso, ou você que está ouvindo agora, se anota isso aí que eu vou estar falando sobre isso. O sexto selo vai ser aberto agora no versículo 12, e o texto diz que, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. A referência cruzada, Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim:
e logo depois da aflição daqueles dias. Ou seja, que dias? Dos primeiros selos. Daquilo que começou a ocorrer na tribulação. Logo depois da aflição daqueles dias, dos primeiros momentos, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Esse versículo 12, esse sexto selo, nós já estamos caminhando, entendemos, né, que estamos caminhando para a parte final do período da tribulação. Como eu relatei, os 4 cavalos com seus cavaleiros, eles abrangem o período total, né, da tribulação. O quinto cavaleiro, o quinto selo, vamos botar assim, um quinto selo, não existe quinto cavaleiro, o quinto selo, ele abrange a salvação de todos aqueles que serão salvos pelo sangue da tribulação. Já o sexto selo, ele está falando sobre um grande terremoto e um sinal que vai haver no sol e na lua. E Mateus 24, 29 diz que logo depois daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. É referência cruzada. Nós entendemos que aqui estamos chegando no período final da tribulação, que a gente vai ver lá em Apocalipse 19. Aqui está dizendo que o sol vai escurecer e a lua vai se tornar em sangue. E isso é real, não é literal, isso é real. Vai acontecer, nós vamos ver acontecimento disso no decorrer da ira de Deus, quando se começar a abrir, né, quando se começar a tocar as trombetas e começar a se abrir e começar a se derramar as taças. O versículo 13, que é a sequência do 12, que é a sequência do sexto selo, o versículo 13 diz o seguinte: e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Vai ser igual meteoros, chuva de meteoros caindo sobre a terra. E João fala que será como quando a figueira lança de si os figos verdes abalados pelo forte vento. As estrelas do céu, a estrutura do universo vai ser tão abalada que, além do sol escurecer, a lua se tornar como sangue, as estrelas que estão no firmamento vai cair sobre a terra. Será uma chuva enorme de estrelas caindo sobre a terra. E a referência desse versículo 13 está lá em Mateus 24, 29, que diz: e as estrelas cairão dos céus. O Senhor Jesus prediz, ele disse que seria o tempo da angústia de Jacó, tempo a qual nunca houve sobre a terra. E como nós estamos comentando, esse tempo aqui das estrelas cair do céu e só escurecer, já estamos chegando no período final da tribulação. Próximo ao tempo do fim, as estrelas cairão sobre a terra, como se fosse uma árvore derramando seus frutos no dia de vendaval. O versículo 14 diz que o céu retirou-se como um livro quando se enrola. Viu? Quando você estica uma folha que vem enrolado, ou alguma coisa que você compra e ele está enrolado, você estica ele, quando você solta ele volta àquela velocidade. Essa é a ideia aqui do versículo 14. O sol se retirou como um livro que se enrola rápido, e todos os montes e as ilhas foram removidos do seu lugar. Isso para você ver a força do impacto desse terremoto que acontece. Os montes e as ilhas foram removidos do lugar. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão. A explicação do versículo, que o céu se retirou como um livro, é a parte final do período sombrio da grande tribulação, que nós entendemos que a Terra, o universo, vai sofrer uma mudança em todos os seus pontos. Terra, água salgada, água doce, a vegetação, tudo vai sofrer, os animais, os homens, o universo, os astros, as estrelas, todos os montes, as ilhas, toda a estrutura da Terra vai sofrer um abalo muito grande nesse período da tribulação. O versículo 15 diz que os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas. O interessante é que ocorre uma série
de fenômenos naturais que vão atingir toda a estrutura da natureza. Primeiro atinge a terra, o sol, lua, estrelas, céu, montanha e ilha. 7. Né? 7. Sete partes da natureza que compõem a natureza, que da estruturação a terra vai ser atingido. A terra, sol, lua, estrela, céu, montanha e ilha. E 7 categorias de pessoas serão atingidas: reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos e livres. O que isso quer dizer? Que ninguém vai escapar da justiça de Deus. Você pode ser rei, pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser livre e pode ser servo. Todos serão atingidos pela justiça de Deus. E para onde fugir? Para onde fugir? O texto diz que eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Só que o versículo anterior diz que os montes e as ilhas serão abalados do seu lugar. Os montes e as ilhas vão sair do lugar. Então como que eles vão se esconder sobre as cavernas, as montanhas, sobre as rochas? E o versículo seguinte, o terror vai ser tão grande que o versículo 16 diz o seguinte: e essas pessoas escondendo-se nas cavernas e nas rochas, elas diziam aos montes, elas estão falando com a montanha: caia sobre nós, para que nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono, Deus, e da ira do Cordeiro, Jesus. Essas pessoas estão procurando socorro, procurando abrigo, procurando refúgio. E eles entram em cavernas, entram em montanhas, entram em grutas e começam a gritar para que a caverna, aquela montanha, caia sobre ele, para que ele possa ficar escondido do rosto daquele que se assenta sobre o trono. Quem é? Deus. E da ira do Cordeiro de Jesus. E a referência lá em Mateus 24, lá em Mateus, no caso, não está em 24, está no 24:30 ou 23:30. Eu vou conferir, depois você dá uma conferidinha e coloca aí. Diz assim: caia, então começaram a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Ou seja, a tribulação, o sofrimento vai ser tanto que eles vão pedir a morte. Que para essas pessoas a destruição física, o aniquilamento físico será melhor do que o terror da tribulação. O juízo da tribulação não vai ser suficiente para levar essas pessoas à percepção do juízo divino que elas terão que enfrentar. Os homens vão buscar a morte, mas não vão buscar a Deus. Infelizmente, é o que tem ocorrido em alguns dos homens com os quais convivemos hoje, têm buscado a morte, mas não buscam a Deus. E isso aqui vai acontecer. Só que, como eu venho explicando, é a parte final da tribulação, onde nós cremos que a salvação não vai ser mais possível, porque os homens chegaram a um ponto de endurecimento tão grande que eles preferem morrer do que buscar Deus. O versículo 17 encerra o capítulo e diz o seguinte: por que estão pedindo para o monte cair sobre eles para que eles possam morrer? Né? Por que estão pedindo para se esconder da ira daquele que se senta no trono? Aí o versículo 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse grande dia da ira aí, e por isso que eu venho explicando que essa parte aí do selo, já estamos chegando à parte final dos 7 anos, só que a gente vai ver agora, a partir dos próximos capítulos, passo a passo desses anos, passo a passo dos acontecimentos. Só que aqui na leitura do texto desse selo, nós vemos que diz que é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse grande dia da ira aí é o dia que o Senhor vai se manifestar na terra. É quando ele vai tornar a terra, ele vai voltar à terra, né? E essa volta dele vai ser com poder e grande glória. Ele vai voltar à terra para pisar os homens
lá na batalha do Armagedon. O versículo 17 diz que os homens sabem que isso vai acontecer. E eles dizem: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Vai ser o dia em que Deus vai manifestar por completo a sua ira contra os homens que não deram crédito à palavra, que não valorizaram o sacrifício que ele fez por cada um de nós, né? E essa leitura, esse tempo que nós estamos tendo de estar meditando na palavra, lendo a palavra, é um tempo de você fazer uma retrospectiva, né? Você que está ouvindo, fazer uma análise, né? Valorize enquanto há tempo, valorize, porque vai chegar tempo em que os homens vão escolher a morte, porque eles sabem que a morte para eles vai ser melhor do que passar pela ira daquele que está vindo, do grande poderoso Deus que há de descer, vai manifestar a sua ira. Que Deus te livre da ira futura, e a única forma de você ser livre dessa ira futura é hoje você aceitando a Cristo como seu Salvador, tendo um relacionamento com Jesus, porque Ele é o único que pode te livrar da ira. E como que Ele vai nos livrar da ira? Ele vai nos arrebatar e nos levar ao céu antes que a ira seja manifesta. Eu agradeço a você que até agora está lendo, vendo esse vídeo, ouvindo a explicação, acompanhando junto com a gente, né? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E na próxima oportunidade estaremos lendo o capítulo de número 7. E esse capítulo é interessante, né? Porque ele abre um parênteses, vamos botar assim, aqui nós vimos até o 6, né? Até o capítulo 6 nós vimos a abertura do selo de número 5. Ainda falta 2 selos ser abertos. Só que agora dá um parênteses aí, né? E nós vamos ver o capítulo 7, que ele vai abordar e tratar de outro assunto antes que os 2 últimos selos sejam abertos. E esse parênteses aí é alguma coisa que Deus vai fazer antes de dar sequência ao acontecimento dos selos. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, meditado um pouco mais. Tire um tempinho agora, releia todo o capítulo de número 6, ouça novamente a leitura que eu estou fazendo com vocês de cada um desses versículos, analise cada um desses versículos, anote as suas dúvidas, seus questionamentos, coloque suas perguntas lá no grupo do Face da igreja, que a gente vai estar respondendo a cada uma delas. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.